do sono para a memória. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje quem nos recebe é a doutora Renata Ferreira de Souza, ela que é neurocirurgiã. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberta. Muito obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui, principalmente para debater um assunto tão importante que está tão em pauta, né, como o sono. Sim, doutora, nós que agradecemos a sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Doutora Renata, para que todos entendam, por que o sono é tão importante? Bom, Roberta, o sono ele é importante em várias funções do nosso organismo, tá? Assim como a gente toma água, faz as nossas refeições diariamente, o sono também tem essa importância. Ele é responsável por regular diversas funções. Tem já estudos que demonstram que o sono é responsável por prevenir algumas doenças, como hipertensão arterial, que a obesidade também está ligada à qualidade do sono. Durante o nosso sono também é o horário que, por exemplo, a gente já sabe que existem alguns picos hormonais de certos hormônios que são produzidos em maior quantidade justamente na hora do sono, tá bom? O sono também é importante, muito importante para a função cerebral, várias funções, por exemplo, a memória, que também é uma coisa que está tão em voga ultimamente. É uma das coisas que a gente mais tem queixa no consultório da neurocirurgia. Ah, doutora, eu não estou conseguindo gravar bem as coisas. Então, o sono é muito importante, tanto na criação da memória, para a gente formar aquela memória, quanto para consolidar uma memória que já foi formada. Então, assim como comer, beber água, o sono faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina mesmo. Tem que ser uma boa qualidade de sono para que todo o nosso organismo vá funcionando normalmente. Perfeito. Quando a doutora muito bem falou sobre a qualidade do sono. Estamos vivendo, doutora, num momento difícil agora, Difícil. Com essa pandemia, as pessoas muito assustadas. Então, hoje nós estamos falando para todas as idades, doutora. E uma pergunta é muito constante também. Quanto tempo é ideal de sono, doutora? É uma pergunta bem interessante. Isso varia muito de acordo com a faixa etária, tá? Então, a gente sabe que criancinhas, por exemplo, os bebês recém-nascidos, vão dormir mais do que adultos. Esses bebezinhos chegam a dormir 80% do dia deles. Então, isso varia muito de acordo com a faixa etária. Por exemplo, criança de 1 a 2 anos dorme cerca de 12 a 14 horas. Em adultos, o recomendado é mais ou menos de 7 a 9 horas, tá? E aí, quando a gente vai envelhecendo também, a gente vai dormindo um pouco menos, sendo recomendado de 6 a 8 horas. É claro que a gente sabe, tem alguns estudos que demonstram que tem alguns grupos de pessoas que conseguem viver bem com bem menos do que isso, né? Tem pessoas que com 3 horas de sono por noite estão totalmente regeneradas, mas essas pessoas são exceção. Né, o que a gente vê da população em geral, dos estudos que mostram nos adultos, basicamente de 7 a 9 horas por dia. Perfeito, doutora. Doutora Renata, quais são as consequências da falta de sono para a memória? Então, o sono é fundamental para a memória da gente, para a funcionalidade do nosso cérebro, né? Durante o sono que a gente vai realmente descansar, tanto a questão muscular também dos músculos, quanto a questão de atividade cerebral. Então, o sono é muito importante. Os estudos mostram que o sono ele é tão importante, tanto para você criar memória. Tem estudos até com imagens, que a gente chama de neuroimagens, que demonstram que uma noite de sono, um pouco antes, geralmente até uma noite antes de você ter um processo de aprendizagem, ele já é o suficiente para que você não consiga codificar tão bem essa memória. Então, ou seja, só uma noite de sono perdida já é o suficiente para te atrapalhar na formação dessa memória. E os estudos mostram que, além da formação da memória, o sono adequado também é responsável para a gente guardar aquela memória que a gente criou. Então, você criou aquela memória durante o dia, você teve uma qualidade boa de sono, conseguiu criar bem aquela memória. Mas você também precisa guardar aquela memória que foi criada. E o sono vai ser muito importante para isso. A sua noite de sono, depois desse processo de criação, também é muito importante. Então, traduzindo, o sono é importante para criar e para guardar a memória. Então, por isso que é tão importante, como eu falei, o sono faz parte realmente, é uma parte que também tem que ser olhada e cuidada, né? Porque às vezes a gente renega um pouquinho essa parte, né? Ah, não, só uma noitezinha não vai fazer problema. Mas tão importante quanto a gente cuida do coração, a gente cuida a mulher da parte ginecológica, né? Então, o sono também é tão importante quanto todos os nossos outros sistemas.
Olha aí, a valorização do sono. E no Brasil, doutora, foi feita uma pesquisa, os brasileiros não valorizam tanto o sono, né? Isso, segundo as pesquisas, mais de 50% das pessoas têm problemas com sono no Brasil. Realmente é um dado bem alarmante. E como você mesma falou, né, nessa questão da pandemia, com tudo que a gente está vivendo, as pessoas ficam um pouco mais ansiosas, também, né? Exatamente. E perdem aquela rotina também, que rotina também pra gente é muito importante, né? Então não tem aquela rotina de acordar na mesma hora para ir pro trabalho. Então, como eu não preciso acordar tão cedo, eu vou dormir mais tarde. Sim. E aí acaba desregulando tudo aquilo que você já tinha de rotina no seu dia a dia. Então, rotina também é muito importante. Mantermos a rotina para nossa saúde, não? Exatamente, exatamente. Doutora, uma pergunta até eu faço que o pessoal da nossa produção nos passou, muitas pessoas nos perguntaram. Doutora, o soninho da beleza depois do almoço faz bem também? Então, tem alguns estudos mostram que sim, mas é uma coisa mais curta, não é um sono de 2, 3 horas, mas um sono restaurador, meia hora, mais ou menos assim, um sono mais curto. Tanto é que tem algumas culturas que tem isso realmente, alguns países europeus, asiáticos, dessa cesta, né? Depois do almoço, para que você consiga realmente revitalizar. Algumas pessoas conseguem muito bem passar sem essa parte do dia, mas algumas outras realmente a gente sabe que sentem bastante falta. Então, é uma coisa que é importante, como eu falei, não é você dormir a tarde toda, né? Não é tirar de 2 às 6 da tarde, mas um sono mais meia hora, uma coisa assim. É muito normal nós ouvirmos, depois do almoço me dá um sono. Porque geralmente o que é que acontece? A refeição, o almoço. Sim. Então ali a gente vai ter, vamos dizer assim, nossas energias concentradas para a digestão daquela refeição. Sim. Então, realmente a circulação vai se concentrar um pouco mais naquela região e você acaba que fica um pouco mais sonolento, mais devagar. Isso faz parte realmente do ciclo mesmo. Perfeito. Agora atenção aos pais e aos adultos também. Doutora, ficar exposto a TV, celular, tablet ou qualquer outra fonte de luz e áudio impede que a criança chegue à fase mais profunda do sono? Então, o problema da luz, né? Sim. Principalmente o que a gente fala é a luz no comprimento de onda azul, tá? O sol é a principal fonte de energia que a gente Sim. tem que emite esse comprimento de onda azul, tá? E por isso que o nosso organismo entende como esse comprimento de luz sendo dia, né? Quando a gente fala desses aparelhos celulares, computador, televisão, tablet, é justamente esse comprimento de luz principal que é emitido por esses aparelhos. Sim. Por isso que é prejudicial para o sono de todas as faixas etárias. Então a gente sempre fala muito de higiene do sono. O que é uma higiene do sono? É você tornar aquele ambiente propício, aquele horário propício para você ir dormir. Para o seu organismo ir percebendo que você está diminuindo até você chegar ao ponto de dormir, tá? Então essa luz realmente ela vai interferir com o seu ciclo circadiano. Por quê? Porque a gente produz melatonina, que é um hormônio que ele é estimulado com a diminuição da luminosidade. Então, quando vai diminuindo a luz, nosso organismo entende que vai se aproximando da noite. Começa a ser produzido hormônio para que a gente possa ter uma noite de sono mais restauradora, tá? Com a emissão dessas luzes até altas horas, você não vai produzir na quantidade adequada a melatonina e também outros estímulos. Então, por isso que é tão prejudicial. Então, o que é que a gente fala? Diminuir, né? Por exemplo, umas 2 horas antes de você dormir. Tem alguns aparelhos que têm a função noturna, que é justamente isso. Eles diminuem muito esse comprimento de luz de onda azul. Às vezes no celular você consegue ver, né? Naquela partezinha Sim. de você tirar, botar ele no modo noturno. Isso já ajuda bastante. Mas o ideal é tentar realmente retirar essa luz. Não dormir com TV ligada, porque além da luz fica a mudança da luz, né, que fica Sim. estimulando as nossas células fotorreceptoras dos olhos. Então, tudo isso vai te levar, são estímulos que vão te deixando mais acordado e vai ser mais difícil ainda você conseguir dormir. Porque infelizmente, doutora, nós sempre ouvimos falar, desde pequena, minha mãe, meu pai, nós ouvimos histórias, né? Sim. Antes de dormir. Hoje um bebezinho, a mãe coloca um aparelho eletrônico. Faz parte da nossa vida hoje em dia. Realmente não tem mais como a gente tirar isso, nem da gente, nem das nossas Sim. crianças, porque eles também vão crescer com isso.
mas ter um cuidado maior de ter um horário para usar. Uma rotina, como a doutora muito bem disse, né? Isso, exatamente. E principalmente para crianças, a rotina é uma coisa muito importante, porque é a partir dali que ela vai tornar todo o hábito dela, de ir desligando as luzes da casa e ficando menos barulhenta, mais aconchegante, para ela entender que está chegando a hora realmente de dormir. Que o ideal é isso, né, doutora? Exatamente. Perfeito. Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? Não deu certo? Muitas vezes a criança ela não sai do eletrônico, não tem uma rotina de sono. Infelizmente estamos vivendo em tempos de pandemia. Muitas pessoas não conseguem dormir mesmo com tudo desligado, enfim, tem uma dificuldade, né? Sim, é justamente isso. A gente vê que a rotina mudou, então todos os nossos hábitos foram um pouco perturbados, né? Com tudo isso que está acontecendo. E eu acho que o sono é uma das coisas que mais vem sofrendo, né? Tanto pela questão da rotina, quanto pela questão da preocupação, da ansiedade. Isso vai refletir diretamente no sono, né? Quando você deita, é o momento que você para, que você começa a pensar, que você começa a lembrar daquelas coisas que passaram durante todo o dia. Então, realmente tem sido algo bem comum. Mas a gente pode ter alguns sinais que levam a gente a pensar. Primeiro, a tão conhecida realmente a insônia, aquela dificuldade de dormir, que é você passar horas e você não consegue dormir. Você deita, vamos dizer, às 11, passa 12, 1 hora, 2, 3 e você não consegue dormir, né? Isso se repetindo, lógico, né, por um tempo determinado, porque é normal, num dia mais preocupante, num dia mais estressante, você demorar um pouco mais para dormir. Isso uma vez, esporadicamente, não teria grandes problemas. Mas quando isso se torna algo normal, sim, já é um sinal para você procurar um especialista, assim como outros sinais. Por exemplo, crianças, como a gente estava falando. Algo muito comum é desempenho escolar, né? Então, é uma coisa que chama muito a atenção. Você vê que seu filho está caindo de rendimento. Por quê? Aí a professora vai dizer que ele está ficando mais sonolento na escola, não consegue prestar atenção, não consegue executar as atividades com os coleguinhas. O humor também dessa criança, da criança e do adulto, vai mudar também. A criança fica mais irritada, mais chorosa. Então, isso também é uma dica importante, né? Em adultos, principalmente, a questão do ronco é algo que a gente também tem que levar em consideração, né? Aquele ronco para a gente pensar em outras coisas, como por exemplo a apneia do sono, que é uma coisa que também vai dificultar o seu sono. Então, assim, alguns sinais que a gente pode levar, né? Em crianças, principalmente essa questão do humor, do aprendizado, outros sinais, por exemplo, dores de cabeça, né? Principalmente para pacientes que já são enxaquecosos. A privação de sono vai levar esses pacientes a ter mais crises de dores de cabeça, ansiedade, depressão, aumento de peso. Então, assim, vários sinais de que realmente não está indo bem. Mas eu acho que os que aparecem mais, que a gente presta mais atenção, são principalmente esse: alteração do humor, sonolência excessiva durante o dia e você perder a sua concentração nas suas atividades diárias, né? Não consegue uma tarefa antes que você no seu trabalho, você conseguia fazer em 15, 10 minutos, você leva meia hora, 40 minutos, né? Porque você não consegue se concentrar, fazer aquilo da forma como você já fazia antes. Doutora, quando nós falamos quando procurar ajuda do especialista, é um alerta também, porque infelizmente muitas pessoas que não têm muita informação, elas acabam fazendo uma procura no Google, tão famoso Dr. Google, e acabam fazendo o próprio diagnóstico, tomando, automedicando. Meu primo tomou, eu vou tomar, a filhinha da minha amiga tomou. Isso. Então é muito importante procurar a ajuda do especialista. Com certeza, porque por mais que a gente saiba que as coisas são semelhantes, mas eu costumo sempre falar para os meus pacientes, medicina não é matemática. Cada paciente ele se comporta de uma forma. Então, o que serviu para mim, mesmo sendo o mesmo diagnóstico, digamos assim, pode ser que não sirva para você por uma particularidade sua. Então, isso tem que ser avaliado durante a consulta com o especialista e vai ver qual é o seu diagnóstico e o que a gente pode fazer melhor de tratamento para cada pessoa. Isso é muito importante. Perfeito, doutora. Doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês. Pela sua participação. A doutora é uma excelente profissional. Obrigada. Muito obrigada. E até o nosso próximo encontro, doutora. Até a próxima. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.